Oiê, eu sou a Scar e esse é meu quadro Terça Criminal, onde eu conto algum caso real pra vocês. Desde já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Agora vamos ao caso de hoje. A fonte que eu usei para o episódio de hoje foi o livro Serial Killers Made in Brazil, da Helena Casoy. De fevereiro de 1925. Um garoto que eu vou chamar de Luan para proteger sua identidade tinha 9 anos e era engraxate. Ele estava trabalhando ali pela Praça da Concórdia, no Brás, quando o homem se aproximou e pediu para que ele o ajudasse a carregar uma caixa com roupas e prometeu pagar 4.000 réis pelo serviço. Luan claramente aceitou, pensando em ganhar uma grana extra. Ele então seguiu aquele homem desde a Avenida Celso Garcia até a ponte sobre o rio Tamandatei. Quando entraram na rua João Teodoro, a rua estava sem iluminação e, sem qualquer aviso, o homem atacou o garoto diretamente em seu pescoço. Luan tentou lutar, mas acabou desmaiando e seu agressor pensou que ele estivesse morto. O homem puxou o garoto para debaixo da ponte, começou a despedir ele para cometer o abuso, mas felizmente um carro passou na hora e o homem se assustou e saiu correndo. Depois de um tempo, o garoto acordou e andou até a rua todo machucado. Duas moças o viram e correram para ajudar, e chamaram um policial. O grupo parou o motorista de táxi Basílio Patti, que estava saindo para trabalhar, e o policial pediu para que o taxista levasse o Luan até a casa dos seus pais. Tipo, mano, você é um policial, você acabou de ver um garoto machucado, todo arregaçado. Você não vai levar ele pra delegacia pra saber o que aconteceu, mano? Enfim, o que mais me deixou indignada é que quando o Luan chegou na casa dele, ele contou pra família dele o que tinha acontecido, né? E eles, pasmem, não deram queixa. Tipo, se um filho meu chega em casa todo estrupiado e me conta uma história dessas, a primeira coisa que eu vou fazer é ir na delegacia pra denunciar o arrombado que fez isso, né? Enfim. No dia 5 de dezembro de 1926, 1 ano e 10 meses depois desse incidente, Antônio Sanches estava descansando ali debaixo de umas árvores na Avenida Tiradentes. Ele tinha saído da Barra Bonita, interior de São Paulo, para trabalhar na capital. Alugou um apartamento na Lapa, mas ele estava sem sorte. Não tinha o que comer, não tinha trabalho, não sabia como ele ia arcar com as despesas, estava franzino e tinha 27 anos, mas parecia bem mais novo. Então, um homem sentou ao seu lado, se apresentou como Amaral, e o Antônio viu que ele estava fumando e pediu um cigarro. Começaram a conversar, e o rapaz disse como estava difícil, que ele estava com muita fome. Então, Amaral resolveu pagar uma refeição ao rapaz no Botequim do Cunha, que ficava na esquina da Teodoro Sampaio. Antônio aceitou, né? Ele estava com muita fome. Foram pro Botequim e ele fez a sua última refeição. Depois, Amaral disse que tinha um serviço para fazer no Campo de Marte e que pagaria bem se o rapaz o ajudasse. E ele aceitou. Antônio seguiu o homem até um lugar ermo, atrás de um bambual, dentro do Campo de Marte. E foi aí que o ataque começou. E ele foi estrangulado até a morte. Amaral violentou o corpo já sem vida e fugiu. Na véspera de Natal de 1926, 19 dias depois, José Felipe de Carvalho, de 12 anos, morava no Alto de Paris e estava brincando com seu estilingue. Às 4 horas da tarde, perguntou para a mãe se ele poderia ir na igreja de Santo Antônio ver a missa de Natal e ela deixou. O garotão saiu e, perto do Canindé, viu um homem que estava vendendo balões de gás. Ele foi falar com o vendedor e pediu um balão. O homem deu e puxou uma conversa. Viu que o menino tinha um estilingue e falou que conhecia um lugar com passarinhos para o garoto caçar e pediu para que fosse seguido. José foi e os dois se viram no Campo de Marte. Assim como Antônio, o homem estrangulou o garoto e abusou de seu corpo sem vida. A mãe do garoto, depois que as horas passaram e seu filho não chegava, ficou desesperada e foi de igreja em igreja procurando José. Quando não conseguiu encontrá-lo, foi até a delegacia do Brás dar queixa de seu desaparecimento. Dias depois, os jornais mostrariam 2 cadáveres que tinham sido encontrados e a mãe reconheceria o filho através das roupas que ele usava. Dia 1º de janeiro de 1927, 8 dias depois, Antônio Lemes, um garoto de 15 anos de idade, era operário em uma fábrica de tecidos. Naquele dia, ele avisou a mãe que faria um serviço extra para uma senhora lá no bairro da Penha. Amaral estava posando em jogos de azar perto do Mercado Central e logo avistou Lemes. Levantou e convidou o garoto para almoçar no restaurante meio-dia e ele aceitou. Comeram, beberam vinho e Amaral ofereceu 2.000 réis para que Lemes o acompanhasse até a Penha. E eu fico abismada com a coincidência, porque o Lemes só aceitou isso porque ele tinha um serviço extra para fazer já no bairro da Penha. Então pensou, é caminho, né? Vou tirar um dinheiro fácil. Infelizmente, os dois seguiram para o Largo do Mercado e pegaram o bonde até o ponto final da linha. Ali seguiram a pé pela estrada São Miguel e Amaral parava de vez em quando nos bares que tinham no caminho para beber uma. Na altura do quilômetro 39, o assassino conduziu por um atalho recém-construído e quando eles já estavam afastados, atacou
o garoto e o estrangulou. O Lemes nem reagiu, ele foi pego de surpresa e acabou desmaiando. E Amaral enrolou um cinto de brim branco de 85 centímetros de comprimento no pescoço do rapaz e apertou até que ele falecesse. Depois cometeu necrofilia. Aqui a gente já pode ver que os casos têm pouquíssima distância de tempo um do outro. Provavelmente com a impunidade, né? O assassino ficou confiante ou ele queria muito ser preso, o que às vezes acontece com criminosos que sentem culpa pelos crimes, mas não conseguem segurar o impulso de cometê-los, né? Independente de qual seja o motivo, essa seria sua última vítima, já que no dia seguinte, o corpo foi encontrado e as investigações começaram, e na área do mercado, perto de onde o rapaz morava, alguém disse ter visto Lemes acompanhado de um homem negro. A polícia então começou a investigar todos os homens negros que tinham antecedentes de pederastia e os jornais noticiaram com alarde. Roque Siqueira, a primeira testemunha a aparecer na delegacia, leu sobre o crime nos jornais e foi informar que viu um homem negro convidando um garoto para almoçar e eles almoçaram no mesmo restaurante que o Siqueira estava. Ele viu o homem dando dinheiro pro garoto e falou que o sujeito era conhecido nas imediações do mercado por viver jogando jogos de cartas por ali. Os investigadores, então, acompanhados por Siqueira, saíram procurando o suspeito e não demorou muito para achá-lo. E ele era José Augusto Amaral, nascido em 15 de agosto de 1871, em Conquista, Minas Gerais. Ele já havia desertado da Força Pública do Estado de São Paulo, da Brigada Policial do Rio Grande do Sul, do Grupo de Artilharia Pesada em Bagé, do Regimento de Infantaria de Porto Alegre, do 13º Regimento de Cavalaria do Rio de Janeiro e também se alistou na Marinha, mas abandonou logo depois. Em seu registro policial constam várias identificações para fins militares, 3 prisões por vadiagem em São Paulo, por vagabundagem em Bauru e Santo, sim gente, eram crimes na época, e por furto também em São Paulo. José Augusto Amaral, ou Preto Amaral, como foi apelidado, foi preso pelo assassinato de Antônio Lemes, mas logo confessou seus crimes anteriores sem demonstrar nenhuma emoção. Então os policiais foram investigar o Campo de Marte, onde Amaral disse ter deixado os outros corpos. Sem hesitar, o assassino levou os policiais para perto do Bambual, e lá foi encontrado uma ossada humana, e em uma moita jazia o corpo de outro menino. Quando a polícia estava pronta para processar o Amaral, o senhor Carmine, pai de Luan, lembra? Luan, o garoto que contou para a família não deu queixa? Pois é. O pai dele foi na delegacia e contou o que tinha acontecido com seu filho em 1925. O menino foi levado até o gabinete do delegado e reconheceu Amaral como seu agressor. Outro que compareceu à delegacia foi Antônio Manuel Neves Filho, que tinha 16 anos e quase caiu na armadilha do assassino. Ele foi abordado na rua Voluntários da Pátria e seguiu Amaral até Ponte Grande, mas conseguiu fugir. Manuel Antônio Neves, de 13 anos, também foi na delegacia e contou que Amaral uma vez tinha convidado ele para ir até a Estação da Cantareira, com a finalidade de ajudar a levar o embrulho até o Campo de Marte. E pelo serviço seria pago R$1.000 ao garoto, mas depois de alguns minutos, Manuel percebeu que alguma coisa estava errada e fugiu. Amaral dizia estar se sentindo melhor depois de ter confessado, já que supostamente ele estava sendo assombrado pelos fantasmas das pessoas durante a noite. Porém, ele não reconheceu ter abordado as vítimas vivas, que foram na delegacia e reconheceram ele como seu agressor. José Augusto Amaral era analfabeto, muito inteligente, tocava instrumentos musicais de ouvido e tinha uma memória excelente. Era ferroeiro e cozinheiro. Morou em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Amazonas, Pará, Bolívia, Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul e São Paulo. Tinha o nome da sua mãe tatuado no braço desde os 14 anos. Ele não aparentava nenhum arrependimento dos crimes, mas dizia ter tido alucinações desde que cometeu seu primeiro crime. Não se sabe ao certo se ele matou mais garotos nos lugares que ele morou anteriormente. Seu diagnóstico médico-psiquiátrico foi feito pelo psiquiatra Antônio Carlos Pacheco e Silva, professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina de São Paulo, e dizia, abre aspas, trata-se, a nosso ver, de um criminoso sádico e necrófilo, cuja perversão se complica de pederose, em que a criança é objeto especial e exclusivo da disposição patológica. Teria habilidade de praticar seus crimes sem ser descoberto. Amaral enquadrou-se no grupo de pervertidos sexuais caracterizados por aqueles que se encontram em permanente estado de hiperestesia sexual, que, sob a influência dessa excitação, que é contínua e mortificadora, são levados ao ato, mais ou menos automaticamente, sem terem a capacidade de refletir e julgar o ato impulsivo. Os crimes dos sádicos necrófilos são executados com relativa calma, com prudência de emboscada, e o criminoso age como se estivesse praticando um ato normal. Fecha aspas. Amaral foi ficando debilitado na cadeia. Tinha febre constante e dores reumáticas.
faleceu de tuberculose pulmonar no dia 2 de julho de 1927, aos 55 anos e ainda sob prisão preventiva. Nunca chegou a ser julgado. Antes de terminar esse episódio, gostaria de lembrar vocês sobre o contexto que as coisas aconteceram. Muitos questionam se Amaral foi mesmo o autor dos crimes e o primeiro serial killer do Brasil, já que tudo ocorreu no contexto preconceituoso e eugenista da época, onde poderia ter ocorrido violência policial, confissão sob tortura, e ainda tem a dúvida se realmente acharam os corpos depois que ele falou, ou se os policiais já sabiam e forçaram a ele a confessar, mostrando as informações, como foi o caso do Henry Lee Lucas. No caso do Henry, os policiais precisavam que os crimes sem solução deles fossem resolvidos, e durante vários interrogatórios falavam informações sobre o crime pro Henry, e ele confessava usando essas informações, né? Ele confessou muitos casos. Jornalistas e policiais iam de diversos lugares do país para interrogar e entrevistar ele, e ele sempre confessava os crimes, mesmo que fosse impossível, fisicamente falando, para ele estar naquele lugar, porque às vezes ele confessava um crime no lugar X e confessava o crime que aconteceu no mesmo dia no lugar Y. Enfim, até que uma jornalista inventou um crime, né? Ela criou ali algo fictício, deu informações falsas e ele... O quê? Ele confessou. Sim, ele confessou um crime que nem existia. E aí a máscara caiu, né? No caso do Amaral, não teve tempo de um julgamento acontecer, porque ele faleceu, e algumas pessoas ainda questionam sobre a sua culpabilidade. O que vocês acham? Deixa nos comentários ou nas caixinhas de perguntas, caso você esteja ouvindo esse episódio no podcast. E é isso, obrigada por ficarem até aqui, sejam gentis uns com os outros e bebam bastante água. Tchau!